Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou contar para vocês uma história macabra, assustadora e real que aconteceu aqui no Brasil nos anos 70. A história do vampiro da estrada, o serial killer que nunca foi encontrado. Então, se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o like, compartilha e, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Era uma época de liberdade, descobertas e medo. As estradas eram abertas, as mochilas leves e os corações aventureiros. Mas no Brasil, nos anos 70, enquanto o país tentava esconder seus segredos sobre a poeira das rodovias, uma figura sombria ganhava força. Um ser que ninguém sabia de onde vinha, mas todos sabiam como desapareciam. Mulheres jovens, sonhadoras, vítimas. Ele era conhecido apenas como o Vampiro da Estrada, um nome que até hoje arrepia quem viveu naquela época. E essa é a sua história. O vampiro que pedia carona. Os anos 70, no Brasil, eram um paradoxo. Por um lado, o país vivia o auge da repressão da ditadura militar. Por outro lado, um espírito jovem e rebelde começava a nascer. Inspirado por movimentos internacionais, como os hippies e a contracultura, era comum ver jovens viajando sozinhos, pegando carona pelas rodovias, tanto federais que cortavam o país de norte a sul. Essas caronas eram mais do que um meio de transporte. Era símbolo de uma geração que acreditava na liberdade, na solidariedade e, acima de tudo, na aventura. Mas nem toda carona levava ao paraíso. Era exatamente nesse cenário de inocência e estrada aberta que o terror se escondeu. Ninguém sabia quem era. Alguns diziam que era um homem elegante, educado, charmoso. Outros falavam de olhos sem alma, de um frio que tomava conta do carro quando ele sorria. Bom, para podermos entrar de sola nessa história, vou falar para vocês agora sobre os primeiros relatos e como é que era o modus operandi do vampiro da estrada. Bom, o ano era 1973. A rodovia BR-040 entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Era uma rota comum de viajantes, estudantes, mochileiros e também de artistas. Era verão. E uma jovem chamada Rosana Lima, de apenas 19 anos, nunca mais seria vista. Rosana era uma estudante de artes na UFRJ. Ela voltava sozinha de um festival alternativo lá na cidade de Ouro Preto. Testemunhas afirmaram tê-la visto pela última vez entrando em um carro sedã escuro, modelo antigo, provavelmente um Chevrolet Opala, conduzido por um homem branco, cabelos bem penteados e óculos escuros. Ela parecia tranquila, conversava com o motorista, pareciam até conhecidos, mas Rosana nunca mais chegou em casa. 2 dias depois, sua mochila foi encontrada na beira de uma estrada de terra, perto de Petrópolis. Dentro, roupas, documentos e uma carta para sua mãe, que nunca foi enviada. E os casos se repetiam. Mais pessoas desapareciam na BR-116. Nos meses seguintes, os casos começaram a se acumular. Camila Torres, de 20 anos, também desapareceu em Barbacena. Isabela Nunes, de 23 anos, em Resende. Todas com o mesmo perfil. Mulheres jovens,
viajando sozinhas, sempre nas mesmas rotas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e também o Paraná. E sempre a mesma coisa: um carro escuro, um homem muito educado e um destino nunca alcançado. Depois de tudo isso, a polícia começou a ficar encucada com essa história, e foi aí que começaram a surgir os primeiros corpos. No ano de 1974, o primeiro corpo apareceu. Daniela Mendes, 24 anos, encontrada em um córrego próximo à rodovia Fernão Dias. A perícia foi clara: múltiplos cortes precisos, os pulsos abertos, 2 perfurações no pescoço, sem sinais de abuso, e quase nenhum sangue no corpo. Bom, a partir daí, a polícia passou a trabalhar com uma nova hipótese: um serial killer. Algo inédito naquela época, ainda sem esse nome no vocabulário da polícia brasileira, era uma coisa muito incomum. E esses serial killers tinham um modus operandi. A Polícia Rodoviária Federal iniciou então uma investigação paralela. Cruzaram depoimentos, padrões de desaparecimento e relataram pela primeira vez o que se tornou conhecido como o modus operandi do vampiro da estrada. Presta atenção nisso. Ele tinha um perfil de vítimas, tá, pessoal? Ele não selecionava qualquer pessoa. Eram jovens entre 18 e 25 anos, preferencialmente sozinhas, pedindo carona em estradas federais. Bom, perfil alternativo: estudantes, hippies e artistas. Essa eram as principais vítimas, tá? E a abordagem também era muito simples. Era um homem branco, com aparência refinada, muito educado, aparentava ter uma cultura elevada, e um carro limpo, geralmente um sedã preto, Opala, né? E apresentava-se como médico, professor, então missionário. E como é que esse vampiro fazia para poder seduzir essas vítimas e levar para dentro do carro? Bom, ele oferecia bebida ou alimentos que continham uma substância, né, como para dopar as vítimas. E assim que a pessoa perdia a consciência, ele levava para um local isolado. Os crimes, eles ocorriam em sítios, né, abandonados, clareiras ou galpões vazios. E o modo de execução era muito parecido também. Cortes precisos, como se fossem feitos por instrumentos cirúrgicos. Retirada do sangue do corpo, né? Sinais de drenagem, né, venosa. E incisões sem desfiguração. Ausência de luta corporal, indicando sedação profunda. Fora as marcas de mordida humanas. E em alguns casos, dentes afiados ou limados. Olha só a característica principal que a polícia encontrou na época, que muita gente diz que os vampiros tinham dentes de tigre, né? E eram como dentes de tubarão, como eu sempre falei aqui no canal. Bom, a descrição dos ferimentos e o teor ritualístico dos crimes fizeram nascer o apelido de vampiro da estrada. Não era só a violência, era o método, a frieza e a morbidez clínica. E tanto que na época muita gente começou a prestar atenção nisso e começaram a fazer conexões com o ocultismo, certo? E com o avanço desses casos, começaram a surgir boatos que grupos ocultistas, né, cultos secretos, canibalismos, enfim. Tudo alimentado por uma imprensa sedenta por manchetes, como sempre. Mas no meio da histeria coletiva, uma coisa era clara: alguém estava matando. E fazia isso com requintes de extrema crueldade. Entre o ano de 1973 e 1978, a polícia registrou pelo menos 32 casos com similaridades gritantes. Desses, apenas 8 corpos foram encontrados. Os outros desapareceram sem deixar vestígios. O padrão, no entanto, se mantinha: desaparecimentos em rodovias, vítimas do mesmo perfil, testemunhas de um carro preto e um homem muito charmoso, mas com olhos vazios. Essa era a descrição principal. A imprensa cobrava, a população exigia respostas, mas a polícia, sem tecnologia, sem banco de dados e sem DNA, em plena ditadura, lutava contra a escuridão com lanternas muito fracas. O vampiro parecia um fantasma, surgia, caçava e desaparecia.
nenhuma pista sólida, nenhum erro. Mas então, no ano de 1978, tudo mudou. Uma mulher conseguiu escapar e o Brasil pela primeira vez viu seu rosto. Teve uma pessoa que escapou. Em uma madrugada de 14 de junho de 1978, um caminhoneiro seguia sozinho pela BR-040, perto de Juiz de Fora. À beira da estrada, ele viu o que achava ser um animal, mas quando se aproximou, viu que era uma mulher, ferida, descalça, com o rosto coberto de sangue seco. E nos olhos, no caso, um terror absoluto. A mulher estava completamente aterrorizada. O nome dessa mulher era Silva Andrade, 22 anos, estudante de biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela viajava para encontrar sua amiga em São João del Rei. Na tarde, no dia anterior, ela havia saído da rodoviária de Petrópolis e decidido pegar carona para economizar. Na altura mais ou menos de Itaipava, ela foi abordada por um homem no Opala preto, bem vestido, gentil. Disse que também ia para Minas Gerais. Ofereceu água, algumas balas. Silvia aceitou. Afinal, era apenas uma carona. E no caso, depois disso, ela acabou sendo sequestrada. E ela fala, né? A vítima, ela disse isso em depoimento. Depois que tomei a água, comecei a me sentir estranha, tonta. Ele continuava falando como se nada estivesse acontecendo. E aí, tudo escureceu. Silvia acordou horas depois, amarrada dentro do carro. Um homem estava com luvas de couro, no banco da frente. Uma maleta aberta. Ele exibia bisturis, seringas, frascos e um pequeno livro todo manchado. A vítima diz: ele dizia que meu sangue era limpo, que eu tinha luz no olhar, que precisava purificar. E então começou a cantar, uma melodia suave como uma canção de ninar sombria. Enquanto o assassino buscava algo no porta-malas, Silvia conseguiu se soltar. Usou um canivete que carregava escondido no seu sutiã, cortou o laço improvisado, pulou do carro, em movimento, e correu para a mata. Ela correu por quase 2 quilômetros, entre galhos, barro e pedras. Caiu, se arrastou, quase desmaiou, mas ela sobreviveu. No hospital, Silvia forneceu o que a polícia esperava há 5 anos, um retrato falado do assassino. Descreveu o carro, as ferramentas, as palavras, o rosto, absolutamente tudo. Foi a primeira vez que o Brasil viu o rosto do monstro, e foi aí que o mito virou caso de Estado. Com o retrato falado, a Polícia Federal entra oficialmente no caso. Barreiras são montadas em Minas, no estado de Minas, Rio, São Paulo e Goiás. Mais de 1.200 carros são parados. 38 homens são interrogados. Nenhum corresponde exatamente à descrição. Mas então, um policial veterano de Resende liga os pontos. Lembra de um caso antigo, em que uma vítima havia mencionado um homem que citava o nome, Celso, durante o ataque. Era a pista que faltava? Fica esse questionamento aí. Enquanto isso, o nome Vampiro da Estrada estampava capas de jornais de todo o país. O medo já não era apenas das mulheres, era de todo mundo. 3 meses então depois, após o depoimento de Silvia, o terror voltava a acontecer, dessa vez com muito mais fúria. Em setembro de 1978, na região de Sorocaba, em São Paulo, uma chacina em uma antiga casa rural deixou 4 jovens mortas, todas com sinais claros de assassinato, com a assinatura daquele vampiro. Sedação, cortes minimamente feitos e nenhum sangue no chão. Isso foi muito bizarro. O vampiro agora sabia que estavam atrás dele, mas ele também deixava claro que ainda estava lá fora. A sobrevivente deu um rosto à lenda, mas o verdadeiro nome ainda era um grande mistério.
Com o retrato falado nas mãos, a polícia intensificou essas buscas. Foram semanas de trabalho sem descanso. O rosto estava lá, mas o nome continuava perdido na poeira das estradas. Nesse mesmo ano, em 1978, não existia ainda banco de dados digital. As polícias estaduais não se comunicavam. Fichas criminais ficavam em arquivos de papel, mofando nos armários. Cada suspeito precisava ser checado manualmente, e o vampiro sabia disso. Ao longo de 3 anos, 3 nomes se destacaram na investigação. 3 homens que, por diferentes motivos, se encaixavam perfeitamente no perfil. Suspeito número 1 era Celso Lira, médico militar que foi desaparecido. Médico da aeronáutica dado como desertor no ano de 1972, conhecido por ter fascínio por sangue e anatomia. Foi visto pela última vez na zona rural em Goiás no ano de 1975. Tinha um Opala preto registrado em seu nome. Um outro suspeito, chamado Rubens Gonçalves, era um ex-padre missionário. Acusado de abusos em orfanatos no interior de São Paulo, desapareceu no caso em 1973, reaparecendo brevemente com identidade falsa, conhecido por seu discurso sobre luz, pureza e sangue. E o suspeito número 3, João Sangue dos Santos, olha o nome do camarada, enfermeiro e ocultista. Ele era enfermeiro em clínicas psiquiátricas, envolvido com seitas e cultos secretos, né? Ele tinha um diário com desenhos de rituais, colagens de corpos e anotações sobre o espírito do sangue. Bom, mas nenhuma prova concreta foi apresentada, nenhuma digital, nenhum flagrante, apenas suposições. A imprensa, sufocada pela censura e pressionada por políticos, começou a se calar e o caso esfriou. Até então que a última vítima foi relatada. Em fevereiro de 1979, aconteceu o último desaparecimento atribuído ao vampiro. Tainá Lopes, 18 anos, recém-aprovada em Ciências Sociais, pegava carona entre Campinas e Aparecida do Norte. Nunca mais foi vista. Sua mochila apareceu dias depois, junto a um bilhete com os dizeres: "A luz volta para onde nasceu". Depois disso, silêncio. Nenhum novo desaparecimento com aqueles padrões, nenhuma pista, absolutamente nada. O vampiro da estrada havia sumido, como uma sombra que dissolve com o amanhecer. Alguns acreditam que ele morreu, outros dizem que fugiu do país, e há quem diga que ele apenas mudou de rota. Em 1996, um ex-delegado revelou que havia ordens não oficiais para abafar esse caso. Segundo ele, existia a suspeita de que o vampiro fosse ligado a setores de inteligência militar ou da psiquiatria forense. Muitos acreditam que ele foi protegido pela lei. Outros acham que foi executado em segredo. Mas nenhuma dessas versões foi oficialmente confirmada. Hoje, mais de 50 anos depois, a história do vampiro da estrada continua viva. Em vídeos, livros, em podcasts e nos olhos de quem ainda se lembra disso. Uma mistura de fato e ficção, de sangue e silêncio. Um aviso sombrio que ecoa nas rodovias brasileiras até os dias de hoje. Alguns monstros andam nas sombras, outros dirigem carros pretos e param para oferecer carona. E você? Aceitaria? Se gostou, deixa o like, comenta o que você achou dessa história macabra. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e lembre-se, o sobrenatural é para todos, mas nem todos são para o sobrenatural. É com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.